Uma idosa simples entra em uma loja de grife e é recebida com olhares de desprezo pelas vendedoras. Sem saberem quem ela era, zombam de sua aparência e a humilham cruelmente diante de todos. Mas o que parecia apenas mais um dia termina com uma revelação devastadora. Aquela mulher era a fundadora da loja. Agora, o poder está em suas mãos, e ninguém sairá ileso da lição que ela está prestes a ensinar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A manhã de terça-feira chegou com aquele sol tímido que costuma iluminar as ruas dos jardins em São Paulo. Dona Marlene acordou cedo, como sempre fazia há mais de 50 anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e ela vestiu uma blusa de algodão clara e uma calça social discreta que tinha há tempos. Nada de joias, nada de ostentação. Apenas ela, com suas rugas que contavam histórias de luta, com suas mãos que construíram um império do zero, e com seu coração que ainda pulsava com a mesma humildade de quando vendia roupas em uma barraca na feira da Praça da República. Olhou-se no espelho e suspirou. 72 anos. Quem diria que aquela menina de origem simples, que chegou do interior de Minas Gerais com apenas 17 anos, hoje seria a dona de uma das maiores redes de boutiques de luxo do país. Mas o sucesso nunca lhe subiu à cabeça. Dona Marlene continuava sendo aquela mulher de fé, que acreditava que toda pessoa merecia respeito, independentemente da roupa que vestisse ou do dinheiro que tivesse na carteira. Naquele dia, ela tinha uma missão. Queria visitar a boutique principal da rede, a loja que ficava na rua Oscar Freire, a mesma que abriu há 30 anos e que se tornou o coração de tudo o que ela havia construído. Não era uma visita oficial, não queria alarde, não queria que a tratassem como a proprietária. Queria apenas observar, sentir o clima, ver como seus funcionários tratavam os clientes quando ninguém importante estava olhando. Pegou sua bolsa simples de couro já gasto pelo tempo e saiu de casa. O motorista ofereceu carona, mas ela recusou. Queria ir de táxi, queria se sentir comum, queria experimentar o que qualquer cliente comum experimentaria ao entrar em uma de suas lojas. Clarice, sua assistente fiel há mais de 20 anos, havia tentado dissuadi-la pela manhã. Dona Marlene, a senhora tem certeza disso? A senhora sabe que pode confiar nos nossos gerentes. Eles fazem relatórios mensais. Eu sei, Clarice, mas relatórios não mostram o coração das pessoas. Quero ver com meus próprios olhos como tratam quem não parece ter dinheiro. Clarice balançou a cabeça, preocupada, mas conhecia bem a patroa. Quando Dona Marlene decidia algo, não havia argumentos que a fizessem mudar de ideia. Era uma mulher de fibra, de princípios, e sempre dizia que uma empresa só é verdadeiramente grande quando respeita até o menor de seus clientes. O táxi parou em frente à boutique por volta das 10 da manhã. Dona Marlene desceu, pagou a corrida e ficou parada por alguns instantes observando a fachada. Aquele lugar representava seu sonho realizado. As vitrines impecáveis, os manequins elegantes, a porta de vidro que refletia a luz da manhã. Tudo estava perfeito, pelo menos na aparência. Respirou fundo e empurrou a porta. O som suave da campainha anunciou sua entrada. Dentro, o ambiente era luxuoso, com araras organizadas, espelhos enormes e um perfume caro que pairava no ar. 3 vendedoras estavam próximas ao balcão principal conversando entre si. Quando Dona Marlene entrou, as 3 ergueram os olhos, e foi naquele exato momento que tudo começou a desmoronar. As 3 mulheres, todas jovens e impecavelmente vestidas, trocaram olhares. Olhares que Dona Marlene conhecia bem. Olhares de julgamento. Olhares que diziam sem palavras que ela não pertencia àquele lugar. Uma delas, uma morena alta de cabelos lisos e olhos calculistas, deu um meio sorriso para as colegas. Outra, loira de traços delicados, mas expressão fria, ergueu uma sobrancelha. A terceira, ruiva de ar autoritário, simplesmente virou o rosto e fingiu estar ocupada com papéis. Dona Marlene caminhou devagar em direção a elas.
Seus passos eram firmes, mas seu coração já começava a sentir o peso da rejeição silenciosa. Aproximou-se do balcão e esperou. Esperou que uma delas, qualquer uma delas, oferecesse ajuda. Mas nada aconteceu. As três continuaram conversando entre si, rindo baixinho, ignorando completamente a presença da senhora que acabara de entrar. Com licença, disse Dona Marlene, com a voz suave, mas clara. A morena alta, aquela que tinha um anel de noivado brilhante no dedo, virou-se com uma expressão de enfado mal disfarçado. Pois não? Gostaria de ver alguns casacos. Estou procurando algo elegante, mas discreto. A vendedora olhou para Dona Marlene de cima a baixo e seu olhar foi cruel. Avaliou a blusa simples, a calça sem marca, a bolsa antiga, os sapatos confortáveis. E então, com um sorriso que não chegava aos olhos, respondeu: A senhora sabe que aqui as peças são bem caras, né? Talvez a senhora tenha entrado na loja errada. Dona Marlene sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. Não entrei na loja errada. Conheço bem esta boutique. Só gostaria de ver os casacos. A loira se aproximou, cruzando os braços. Olha, a gente não pode ficar perdendo tempo mostrando peça para todo mundo que entra aqui. Se a senhora não tem certeza de que pode comprar, talvez seja melhor dar uma volta e pensar melhor. Eu tenho certeza, insistiu Dona Marlene, sentindo a indignação crescer dentro de si, mas lutando para não demonstrar. Só quero ver as opções. A ruiva, que até então fingia estar ocupada, soltou uma risada curta e olhou para as colegas. Gente, acho que a senhora está perdida. Aqui não é brechó não, viu? Aqui é boutique de luxo. As peças começam em R$3.000. Eu sei, respondeu Dona Marlene com a voz tremendo levemente. Ainda assim gostaria de ver. As três trocaram olhares novamente e dessa vez a morena alta pegou o celular discretamente. Dona Marlene viu o movimento, mas não imaginou o que estava acontecendo. A vendedora, cujo nome era Fernanda, tirou uma foto rápida da idosa e enviou para um grupo interno de funcionários com a seguinte mensagem: Olha quem apareceu aqui querendo comprar casaco de 3.000. A avó deve ter se perdido no caminho da feira. As respostas no grupo foram imediatas. Risadas em emojis, comentários maldosos, piadas cruéis. Fernanda mostrou a tela para as colegas Bianca e Júlia, que riram baixinho. Dona Marlene percebeu o movimento, viu os sorrisos debochados, mas não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Só sabia que estava sendo humilhada. E doía. Doía profundamente. Tentou mais uma vez. Por favor, eu só quero ver os casacos. Não vou tomar muito tempo de vocês. Júlia, a ruiva revirou os olhos. Tá bom, vou mostrar. Mas só para a senhora ver que não é brincadeira, viu? Ela caminhou até uma das araras e puxou um casaco de lã italiana, bege, com corte impecável. Trouxe até Dona Marlene e praticamente jogou a peça em suas mãos. Esse aqui custa R$4.200. Quer experimentar? Dona Marlene segurou o casaco, sentindo o tecido macio entre os dedos. Era uma peça linda, uma peça que ela mesma havia aprovado na última coleção. Olhou para o espelho e imaginou como ficaria. Mas antes que pudesse responder, Fernanda interrompeu. Ah, esquecemos de avisar. A senhora vai ter que deixar a bolsa no balcão. A gente precisa garantir que nada suma, entende? Aquilo foi a gota d'água. Dona Marlene sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não deixou que caíssem. Não ali. Não na frente daquelas mulheres que a tratavam como se fosse uma criminosa. Devolveu o casaco para Júlia e disse com a voz firme, mas emocionada: Não precisa. Obrigada. Virou-se para sair, mas Bianca, a loira, ainda teve coragem de dizer em voz alta para que as colegas ouvissem: Acho que a senhora percebeu que aqui não é o lugar dela mesmo. As três riram. Riram alto, sem piedade, sem qualquer traço de empatia. Dona Marlene caminhou em direção à porta, sentindo cada passo pesar como chumbo. Suas mãos tremiam. Seu coração estava partido. Ela, que havia criado aquele lugar, que havia lutado tanto para construir algo digno, estava sendo expulsa de sua própria loja por funcionárias que não faziam a menor ideia de quem ela era. Antes de sair, tentou uma última coisa.
Pediu para falar com o gerente. Talvez ele pudesse intervir. Talvez ele lembrasse quem ela era, mesmo vestida de forma simples. Mas quando mencionou isso, Fernanda bufou. O gerente está ocupado. E, sinceramente, ele não vai perder tempo com isso. Aquela palavra ecoou na mente de Dona Marlene como um trovão. Ela não era uma pessoa. Era isso. Um incômodo. Um estorvo. Algo que deveria ser removido para que as verdadeiras clientes pudessem ser bem atendidas. Saiu da loja com a dignidade que ainda lhe restava. A porta se fechou atrás dela e lá dentro as risadas continuaram. Fernanda voltou a pegar o celular e enviou mais uma mensagem no grupo. Missão cumprida. A velhinha foi embora. Agora podemos atender gente de verdade. Dona Marlene ficou parada na calçada por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego. Olhou para o céu de São Paulo, aquele céu cinzento que parecia refletir exatamente o que sentia. Pensou em desistir, em esquecer aquilo, em fingir que nada havia acontecido. Mas então lembrou-se de sua história. Lembrou-se de todas as vezes que foi menosprezada ao longo da vida. Lembrou-se de quando vendia roupas na feira e os comerciantes ricos a tratavam como lixo. Lembrou-se de quando abriu sua primeira loja e os bancos se recusaram a dar crédito porque ela era uma mulher pobre e sem estudo formal. Lembrou-se de todas as vezes que disseram que ela não era capaz. E foi naquele momento, ali, na calçada da rua Oscar Freire, que Dona Marlene tomou uma decisão. Não deixaria aquilo passar. Não porque quisesse vingança, mas porque sabia que se aquelas mulheres tratavam ela daquela forma, tratavam tantas outras pessoas da mesma maneira. E isso não podia continuar. Pegou o celular e ligou para Clarice. A assistente atendeu no primeiro toque. Clarice, preciso que você faça algo para mim, urgente. Claro, Dona Marlene, o que a senhora precisa? Quero que você acesse as câmeras de segurança da loja da Oscar Freire. Quero ver as gravações de hoje a partir das 10 da manhã. E quero uma auditoria completa de todas as lojas da rede. Quero relatórios de reclamações de clientes, avaliações online, tudo. Preciso saber se o que aconteceu comigo hoje é um caso isolado ou se virou rotina. Clarice ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com a voz preocupada. Dona Marlene, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui humilhada na minha própria loja, Clarice. E não posso aceitar isso, não por mim, mas por todos os clientes que merecem respeito, entendi. Vou providenciar tudo agora. Mesmo. A senhora quer que eu vá até aí? Não, vou para casa. Nos vemos no escritório em 2 horas. Tenho muito a pensar. Desligou o telefone e olhou mais uma vez para a boutique. Pela vitrine, conseguia ver Fernanda, Bianca e Júlia ainda rindo, completamente alheias ao que estava por vir. Não sabiam que aquela senhora de roupas simples era Marlene Tavares, a fundadora e proprietária de tudo aquilo. Não sabiam que cada risada, cada olhar de desprezo, cada palavra cruel havia sido capturado pelas câmeras de segurança. E não sabiam que Fernanda, a morena de olhos calculistas e anel de noivado no dedo, era a noiva de Lucas, o filho único de Dona Marlene, o herdeiro de todo aquele império, o homem que ela criou sozinha depois que o marido partiu, quando Lucas tinha apenas 5 anos. O menino que ela educou com valores de respeito e humildade. O jovem que agora, aos 35 anos, estava prestes a se casar com uma mulher que humilhava a própria sogra sem saber. Dona Marlene respirou fundo e começou a caminhar. Suas pernas doíam, seu coração doía, mas sua determinação era inabalável. Voltaria. Voltaria àquela loja. Mas da próxima vez seria diferente. Da próxima vez a verdade viria à tona. Enquanto caminhava, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Fernanda. A moça que seu filho amava. A moça que ele apresentou há 2 anos, dizendo que era a mulher de sua vida. Dona Marlene sempre teve ressalvas. Sempre sentiu que havia algo de falso naquela relação. Fernanda era educada demais na frente dela, mas havia algo nos olhos da moça que não condizia com as palavras doces que dizia. Era como se estivesse sempre representando um papel. E agora, finalmente, Dona Marlene havia descoberto quem Fernanda realmente era, por trás da máscara. Chegou em casa e foi direto para o escritório. Abriu o notebook e esperou que Clarice enviasse os arquivos.
Não demorou muito. Em poucos minutos, recebeu um e-mail com os vídeos das câmeras de segurança. Clicou no primeiro arquivo e assistiu com o coração apertado a toda a cena. Viu-se entrando na loja. Viu os olhares de desprezo. Viu as risadas. Viu Fernanda tirando a foto e rindo com as colegas. Viu cada momento de humilhação capturado em alta definição. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Não eram lágrimas de raiva. Eram lágrimas de tristeza profunda. Tristeza por perceber que o mundo que ela tentou construir com base no respeito havia sido corrompido por pessoas que só enxergavam o dinheiro. Tristeza por saber que seu filho estava prestes a se casar com alguém capaz de tamanha crueldade. Clarice chegou ao escritório 1 hora depois trazendo mais documentos. Dona Marlene conseguiu os relatórios. E a senhora vai querer sentar para ouvir isso. Pode falar, Clarice. Nos últimos 6 meses, a loja da Oscar Freire recebeu 17 reclamações de clientes que se sentiram maltratados. 17, Dona Marlene. A maioria diz a mesma coisa. Foram ignorados, julgados pela aparência, tratados com desprezo. Alguns eram clientes antigos que simplesmente pararam de frequentar a loja. Dona Marlene fechou os olhos e balançou a cabeça. 17. 17 pessoas humilhadas. E ela não sabia de nada. Como havia permitido que isso acontecesse? Como não percebeu que sua empresa estava se transformando em algo tão distante dos valores que sempre defendeu? E tem mais, continuou Clarice. Fernanda, a noiva do Lucas, é a vendedora mais bem avaliada internamente. Ela bate todas as metas. Vende mais do que qualquer outra funcionária. Por isso, o gerente nunca questionou os métodos dela. Claro, murmurou Dona Marlene. Ela só atende quem parece ter dinheiro. Ignora o resto. É fácil bater metas quando você escolhe seus clientes. O que a senhora vai fazer? Dona Marlene ficou em silêncio por um longo momento. Pensou em Lucas, seu filho amado. Pensou em como ele ficaria arrasado ao descobrir quem era a mulher que ele estava prestes a desposar. Pensou nas outras vendedoras, Bianca e Júlia, que também participaram da humilhação. Pensou em todas as pessoas que foram tratadas da mesma forma, e então, com a voz firme e decidida, respondeu: Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou ensinar a essas pessoas o verdadeiro significado de respeito. Mas não vou demiti-las. Não vou simplesmente expulsá-las e esquecer. Vou dar a elas uma chance de mudança. Uma chance de se tornarem seres humanos melhores. E se não aceitarem, aí sim, vão embora. Mas com a consciência de que perderam essa oportunidade por escolha própria. Clarice sorriu, emocionada. A senhora é uma mulher incrível, Dona Marlene. Não sou, Clarice. Só sou alguém que acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Até quem não merece. As duas passaram o resto da tarde organizando tudo. Prepararam um dossiê completo com todos os vídeos, todas as reclamações, todos os relatos de mau atendimento. Dona Marlene revisou cada detalhe. Não podia haver erro. Não podia haver injustiça. Quando confrontasse aquelas mulheres, teria que ter provas irrefutáveis. E então, quando o sol já começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados, Dona Marlene pegou o telefone e ligou para Lucas. Ele atendeu animado, como sempre. Mãe, tudo bem? Estava com saudade. A gente não se vê há quase uma semana. Está tudo bem, meu filho. Mas preciso que você venha ao meu escritório amanhã. É importante. Aconteceu algo? A senhora está bem? Estou bem. Mas precisamos conversar. É sobre a empresa e sobre seu casamento. Houve uma pausa do outro lado da linha. Lucas ficou confuso. Meu casamento? O que tem o casamento? Amanhã você vai entender tudo, meu filho. Confie em mim. Desligou antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Sabia que Lucas ficaria preocupado, mas não podia contar nada ainda. Não por telefone. Não sem que ele visse com os próprios olhos o que sua noiva era capaz de fazer. Naquela noite, Dona Marlene não conseguiu dormir. Ficou deitada, olhando para o teto, repassando tudo o que havia acontecido. Pensou em como seria o dia seguinte. Pensou na dor que seu filho sentiria
ao descobrir a verdade. Pensou nas vendedoras e em como elas reagiriam ao serem confrontadas. Mas, acima de tudo, pensou em si mesma. Em como aquela experiência a havia marcado. Em como, mesmo depois de tanto sucesso, ainda era possível se sentir pequena diante do preconceito e da crueldade humana. E foi naquele momento, no silêncio da noite, que Dona Marlene fez uma promessa a si mesma. Não deixaria que aquilo a destruísse. Usaria aquela dor para transformar algo, para ensinar algo, para fazer diferença na vida de outras pessoas que, assim como ela, já foram julgadas pela aparência. O dia seguinte chegou com a mesma suavidade do anterior, mas Dona Marlene sabia que nada seria mais o mesmo. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um traje sóbrio, mas elegante. Não queria parecer vingativa. Queria parecer digna, porque era isso que ela era. Uma mulher digna que, finalmente, iria reivindicar seu respeito. Lucas chegou ao escritório da mãe pontualmente às 9 da manhã. Estava intrigado, um pouco apreensivo, mas confiante de que logo tudo se esclareceria. Dona Marlene sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas quando falava, cada sílaba carregava peso e verdade. Ele cresceu aprendendo a respeitar esse silêncio estratégico da mãe, aquela forma dela de reunir todas as informações antes de agir. Entrou na sala e encontrou Dona Marlene sentada atrás da mesa de mogno, com Clarice ao lado, ambas com expressões sérias. Havia papéis espalhados, um notebook aberto e uma tensão no ar que ele não conseguia decifrar. Mãe, o que está acontecendo? Você me deixou preocupado ontem. Dona Marlene levantou-se e abraçou o filho. Sentiu o cheiro do perfume dele, o mesmo que usava desde adolescente, e por um momento quis protegê-lo de tudo o que estava prestes a revelar. Mas sabia que não podia. Lucas era um homem adulto e merecia conhecer a verdade, por mais dolorosa que fosse. Senta, meu filho. Preciso te mostrar uma coisa. Lucas sentou-se na cadeira em frente à mesa e Dona Marlene girou o notebook na direção dele. Na tela, pausado no primeiro frame, estava o vídeo da câmera de segurança da boutique. Ele franziu a testa sem entender. O que é isso? É a gravação de ontem. Da loja da Oscar Freire. Quero que você assista com atenção, tudo, do começo ao fim. Apertou o play. Lucas inclinou-se para a frente, concentrado. Nos primeiros segundos, viu uma senhora de roupas simples entrar na loja. Demorou alguns instantes para perceber que era sua mãe. Quando percebeu, seu rosto mudou. Ficou confuso, depois preocupado. E então, à medida que a cena se desenrolava, ficou horrorizado. Viu as vendedoras olhando com desprezo. Viu os sorrisos cruéis. Viu a forma como trataram Dona Marlene. E quando Fernanda apareceu na tela, tirando a foto com o celular e rindo com as colegas, Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu rosto empalideceu. Suas mãos começaram a tremer. Não pode ser. Dona Marlene colocou a mão no ombro do filho. Continuou assistindo, meu filho. Ainda não terminou. Ele assistiu ao resto. Viu a mãe pedindo para ver os casacos. Viu a forma como Júlia praticamente jogou a peça em suas mãos. Viu Bianca sugerindo que ela deixasse a bolsa no balcão, como se fosse uma criminosa. Viu a mãe saindo da loja humilhada enquanto as três riam. E viu, no final, Fernanda enviando mais mensagens no grupo, zombando daquela que ela chamou de velhinha. Quando o vídeo terminou, Lucas estava com lágrimas nos olhos. Levantou-se bruscamente, passando as mãos pelo rosto, tentando processar o que havia acabado de ver. Virou-se para a mãe com a voz embargada. Mãe, eu não sei o que dizer. Eu não sabia, eu juro que não sabia que ela era assim. Eu sei, meu filho. Eu sei que você não sabia. Fernanda sempre foi muito cuidadosa na frente de você e na minha frente, mas ontem, quando ela não sabia quem eu era, mostrou quem realmente é. Lucas sentou-se novamente, colocando a cabeça entre as mãos. Como eu pude ser tão cego? Como eu não percebi? A mulher que eu ia casar é capaz disso. Dona Marlene sentou-se ao lado do filho e segurou sua mão. Não se culpe, Lucas. Pessoas assim são experientes em esconder quem realmente são. Mas agora você sabe. E precisa tomar uma decisão. Que decisão? Eu não vou casar com ela. Acabou. Não posso me casar com alguém que humilhou minha mãe,
que humilhou uma senhora que nem conhecia. Dona Marlene assentiu, mas havia algo mais em seu olhar. Eu entendo sua raiva, meu filho, mas eu tomei uma decisão sobre isso e preciso que você me escute antes de fazer qualquer coisa. Lucas olhou para a mãe confuso. O quê? Que decisão? Não vou demitir Fernanda. Nem Bianca, nem Júlia. Lucas ficou boquiaberto. Como assim? Mãe, elas te humilharam. Elas riram de você. Elas tiraram foto e fizeram piada. Eu sei. E é exatamente por isso que não vou simplesmente mandá-las embora. Se eu fizer isso, elas vão sair daqui achando que foram injustiçadas. Vão continuar sendo as mesmas pessoas cruéis, só que em outro lugar, com outras vítimas. Não quero isso. Então o que a senhora quer fazer? Dona Marlene levantou-se e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quero dar a elas uma oportunidade de mudança. Vou propor um programa de reeducação. 3 meses trabalhando em posições que as façam entender o que é humildade. Trabalho no estoque, trabalho voluntário, sessões de terapia, treinamentos sobre empatia. Se aceitarem e realmente mudarem, podem continuar. Se não aceitarem ou não demonstrarem mudança genuína, saem com todos os direitos, mas com a consciência de que perderam a chance. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras da mãe. Depois balançou a cabeça, admirado. A senhora é incrível, mãe. Qualquer outra pessoa teria mandado todas embora sem pensar 2 vezes. Mas a senhora ainda acredita que elas podem mudar. Eu acredito que todo mundo pode mudar, Lucas, se tiverem a humildade de reconhecer seus erros e a coragem de enfrentar suas próprias falhas. E quando vai fazer isso? Hoje. Agora. Quero que você venha comigo. Quero que você esteja lá quando eu confrontá-las, especialmente Fernanda. Ela precisa saber que o que fez não teve consequências apenas para mim, mas para vocês 2. Lucas respirou fundo. Sabia que aquilo seria doloroso, mas também sabia que era necessário. Levantou-se e olhou para a mãe com determinação. Vamos, estou com você. Dona Marlene sorriu, pela primeira vez desde que tudo havia começado. Clarice, que assistia a tudo em silêncio, limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Vou com vocês, disse ela. Alguém precisa testemunhar isso. Os 3 saíram do escritório e entraram no carro de Dona Marlene. A viagem até a boutique da Oscar Freire foi feita em silêncio. Lucas olhava pela janela, perdido em pensamentos. Pensava em Fernanda, na mulher que ele acreditava conhecer. Pensava em todos os momentos que passaram juntos, em todas as vezes que ela foi doce e atenciosa. Será que tudo foi mentira? Será que ela só estava com ele pelo dinheiro, pela posição social? Quando chegaram à loja, Dona Marlene não hesitou. Empurrou a porta com determinação. Dessa vez, estava vestida com um terno elegante, os cabelos soltos e bem penteados, e usava o colar de pérolas que seu falecido marido lhe deu no aniversário de 20 anos de casamento. Não havia dúvida sobre quem ela era. As 3 vendedoras estavam no balcão, conversando animadamente. Quando a porta se abriu e elas viram Dona Marlene entrando, acompanhada de Lucas e Clarice, o sangue congelou nas veias das 3. Fernanda foi a primeira a reconhecer a sogra. E então, reconheceu a senhora de roupas simples do dia anterior. Seu rosto ficou branco como papel. Bom dia, meninas, disse Dona Marlene, com a voz calma, mas autoritária. Acredito que não nos apresentamos adequadamente ontem. Meu nome é Marlene Tavares. Sou a fundadora e proprietária desta rede de boutiques. E esta loja em que vocês trabalham foi a primeira que abri há exatos 30 anos. Bianca e Júlia entreolharam-se, apavoradas. Fernanda não conseguia tirar os olhos de Lucas, que a encarava com uma mistura de decepção e tristeza que partia o coração. Dona Marlene continuou. Ontem, eu vim até aqui como uma cliente comum. Queria ver como vocês tratavam as pessoas quando não sabiam quem elas eram, e o que vi me entristeceu profundamente. Caminhou até o balcão e colocou um tablet sobre ele. Na tela, o vídeo já estava pronto para ser reproduzido. Quero que vocês assistam a algo, e quero que prestem bastante atenção. Apertou o play.
As 3 vendedoras assistiram horrorizadas à própria crueldade sendo exposta. Viram-se rindo, zombando, tirando fotos. Viram cada gesto de desprezo, cada palavra maldosa. E quando o vídeo terminou, um silêncio pesado tomou conta da loja. Fernanda foi a primeira a tentar falar, com a voz trêmula e desesperada. Dona Marlene, eu não sabia que era a senhora. Eu nunca... Se eu soubesse... Se você soubesse, interrompeu Dona Marlene com firmeza, você teria me tratado bem. Mas o problema, Fernanda, não é como você me tratou. O problema é como você trata qualquer pessoa que você julga não ser importante, e isso diz muito sobre quem você realmente é. Fernanda olhou para Lucas, implorando com os olhos. Lucas, por favor, você precisa entender. Eu não queria... Não queria o quê, Fernanda? Lucas finalmente falou com a voz cheia de mágoa. Não queria humilhar minha mãe? Não queria tirar foto dela e fazer piada? Não queria tratá-la como lixo? Porque foi exatamente isso que você fez. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Fernanda, mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de desespero por ter sido pega. Lucas percebeu isso, e doeu ainda mais. Dona Marlene ergueu a mão, pedindo silêncio. Agora, vocês 3 têm uma escolha. Posso demiti-las agora, com todos os direitos trabalhistas, e vocês seguem suas vidas. Ou podem aceitar um programa de reeducação que preparei. Que programa? Perguntou Júlia, com a voz sumida. 3 meses de trabalho, em posições que as ensinarão humildade. Vocês vão trabalhar no estoque, fazer trabalho voluntário em comunidades carentes, passar por sessões de terapia e participar de treinamentos sobre empatia, diversidade e atendimento humanizado. No final desses 3 meses farei uma avaliação. Se eu perceber mudança genuína, vocês podem continuar na empresa. Se não, serão desligadas. Bianca balançou a cabeça, revoltada. Isso é humilhação. A senhora quer nos humilhar como vingança. Não, rebateu Dona Marlene com calma. Eu quero dar a vocês a chance de se tornarem pessoas melhores, algo que claramente ninguém fez até hoje. Mas a escolha é de vocês. Aceitem ou não. Não vou forçar ninguém. As 3 ficaram em silêncio. Fernanda olhava desesperadamente para Lucas, esperando que ele interviesse, que a defendesse. Mas Lucas permaneceu calado, de braços cruzados, olhando para ela como se fosse uma estranha. Eu aceito, disse Júlia por fim. Eu preciso desse emprego. E acho que a senhora tem razão. Eu preciso mudar. Bianca hesitou, mas acabou concordando também. Aceito também. Todos os olhares se voltaram para Fernanda. Ela estava encurralada. Se recusasse, perderia não apenas o emprego, mas também qualquer chance de reconquistar Lucas. Mas se aceitasse, teria que admitir que estava errada. E Fernanda não era o tipo de pessoa que admitia erros facilmente. Eu aceito, disse finalmente, engolindo o orgulho. Dona Marlene assentiu. Ótimo. Clarice vai coordenar tudo. Vocês começam amanhã. E uma última coisa. Qualquer tentativa de sabotagem, qualquer reclamação falsa, qualquer atitude que demonstre que vocês não estão levando isso a sério, e serão desligadas imediatamente. Entenderam? As 3 balançaram a cabeça em concordância. Dona Marlene virou-se para sair, mas antes olhou mais uma vez para Fernanda. E Fernanda sobre o casamento... Acho que você e meu filho têm muito a conversar. Saiu da loja, com Clarice deixando Lucas para trás. Ele ficou parado por alguns instantes olhando para Fernanda. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou. Não, Fernanda. Não agora. Lucas, por favor. Eu posso explicar. Eu posso mudar. Eu prometo que vou mudar. Você vai mudar porque foi pega, respondeu ele com tristeza. Não porque realmente entendeu o que fez de errado. E isso faz toda a diferença. Virou-se e saiu, deixando Fernanda ali, sozinha com Bianca e Júlia. As 3 ficaram em silêncio, processando tudo o que havia acabado de acontecer. A loja, que antes era um lugar de glamour e risadas fáceis, agora parecia um túmulo silencioso de arrependimentos e oportunidades perdidas. Enquanto isso, do lado de fora,
Dona Marlene entrou no carro e deixou escapar um suspiro profundo. Clarice olhou para ela, preocupada. A senhora fez a coisa certa, Dona Marlene. Espero que sim, Clarice. Espero que sim. Lucas saiu da loja logo depois e entrou no banco de trás do carro. Ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela. Dona Marlene não disse nada, apenas esperou. Sabia que o filho precisava de tempo para processar tudo. Finalmente Lucas falou. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito por não ter percebido quem ela era. Sinto muito por quase ter casado com alguém que é capaz de fazer isso. Dona Marlene virou-se e segurou a mão do filho. Você não precisa se desculpar, meu filho. Pessoas assim são muito boas em esconder quem realmente são. O importante é que agora você sabe e pode seguir em frente. Não sei se ela vai mudar, mãe. Não sei se esse programa vai fazer diferença. Talvez não faça, mas pelo menos eu dei a chance. E se ela mudar, mesmo que seja um pouco, já valeu a pena. O carro começou a mover, levando os três de volta ao escritório. Lucas olhava pela janela vendo a cidade passar, e pela primeira vez em muito tempo sentia-se perdido. Perdido em relação ao futuro, perdido em relação ao que queria da vida. A mulher que ele achava que amava havia se revelado uma estranha, e agora ele não sabia mais em quem confiar. Dona Marlene percebeu a angústia do filho e apertou sua mão com mais força. Vai ficar tudo bem, meu filho. Você vai encontrar alguém de verdade. Alguém que seja genuíno, que tenha valores, que te faça feliz de verdade. Lucas forçou um sorriso. Espero que sim, mãe, espero que sim. Nos dias seguintes, o programa de reeducação começou. Fernanda, Bianca e Júlia foram transferidas para funções no estoque, longe dos holofotes da loja. Acordavam cedo, organizavam caixas, faziam inventários, carregavam peso. Era um trabalho braçal cansativo que as tirava da zona de conforto. Aos sábados, tinham que fazer trabalho voluntário em uma comunidade carente na periferia de São Paulo. Ajudavam a distribuir roupas doadas, serviam refeições para pessoas em situação de rua, conversavam com idosos em asilos. E pela primeira vez em suas vidas, viam de perto a realidade de quem não tinha nada. Bianca foi a primeira a começar a mudar. Em uma manhã de sábado, enquanto servia sopa para uma senhora de olhos cansados, a mulher segurou sua mão e disse: Que Deus te abençoe, minha filha. Você tem um coração bom. Aquelas palavras simples tocaram algo dentro de Bianca. Ela nunca havia sido elogiada por bondade. Sempre foi elogiada pela beleza, pela eficiência nas vendas, pelo jeito de convencer clientes ricos a comprar. Mas bondade, aquilo era novo, e mexeu com ela de uma forma que não esperava. Júlia, por outro lado, resistia, reclamava o tempo todo, fazia corpo mole, fingia que estava participando, mas, na verdade, não se envolvia de verdade. Durante as sessões de terapia obrigatórias, respondia com respostas prontas, ensaiadas, vazias de emoção verdadeira. E Fernanda? Fernanda estava no meio. Parte dela queria mudar. Queria reconquistar Lucas. Queria provar que podia ser melhor. Mas outra parte, a parte orgulhosa e calculista, resistia a cada passo. Ela se sentia humilhada por ter que trabalhar no estoque, por ter que servir pessoas que considerava inferiores, por ter que admitir que estava errada. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Dona Marlene decidiu transferir uma funcionária de outra loja para a boutique da Oscar Freire. Seu nome era Marina. Tinha 28 anos, era formada em administração, mas trabalhava como vendedora por opção. Não era pela necessidade do dinheiro. Marina vinha de uma família de classe média, tinha outras oportunidades, mas escolheu trabalhar ali porque, genuinamente, amava atender pessoas, amava moda, amava ver a alegria no rosto de um cliente quando encontrava a peça perfeita. Marina era diferente de tudo o que aquela loja já havia visto. Ela tratava todos com o mesmo respeito, independentemente de roupas ou aparências. Sorria com sinceridade, ouvia com atenção, tinha paciência infinita. E os clientes percebiam isso.
Em poucas semanas, Marina se tornou a vendedora mais querida da loja. Um dia, um senhor humilde entrou na boutique. Estava vestido com roupas simples, um boné desgastado e tênis velhos. Ele olhava ao redor com certa timidez, como se não tivesse certeza de que pertencia àquele lugar. Marina percebeu e foi até ele com um sorriso caloroso. "Boa tarde. Posso ajudar em algo?" O senhor hesitou, mas o sorriso de Marina era tão genuíno que ele se sentiu à vontade. É aniversário da minha esposa. Ela sempre sonhou em ter uma roupa bonita, elegante. Trabalhei muito esse ano e consegui guardar um dinheiro. Queria comprar algo especial para ela." Marina sentiu o coração apertar de emoção. "Que lindo! Tenho certeza de que vamos encontrar algo perfeito. Qual o estilo que ela gosta?" Passou a próxima hora ajudando o senhor a escolher um vestido. Mostrou várias opções, explicou sobre tecidos e cortes, sugeriu acessórios que combinavam. O senhor estava radiante, imaginando a alegria da esposa. Quando finalmente escolheu um vestido azul marinho, simples mas elegante, seus olhos brilhavam de felicidade. "Muito obrigado, moça. A senhora foi muito gentil comigo. Não esperava ser tão bem tratado em um lugar tão chique assim." Marina sorriu. "Todos merecem ser bem tratados, senhor. Não importa a roupa que veste ou o dinheiro que tem. O que importa é o coração. E o senhor tem um coração lindo por querer fazer sua esposa feliz." O senhor saiu da loja emocionado e naquela noite postou uma foto nas redes sociais. Era uma foto do vestido, acompanhada de um texto que dizia: "Hoje fui muito bem atendido em uma boutique de luxo. A vendedora, Marina, me tratou com respeito e carinho que nunca imaginei receber em um lugar assim. Obrigado por me fazer sentir importante." A postagem viralizou. Em poucos dias tinha milhares de compartilhamentos, centenas de comentários elogiando Marina e a boutique, e isso chamou a atenção de Dona Marlene, que sorriu ao ler os comentários. Aquilo era exatamente o que ela sempre quis que sua empresa representasse. Mas também chamou a atenção de outra pessoa. Lucas, que acompanhava discretamente o que acontecia na loja, leu a postagem. E pela primeira vez, desde que terminou o noivado com Fernanda, sentiu algo diferente. Uma curiosidade. Quem era aquela Marina que estava conquistando o coração de todos? Decidiu visitar a loja, para conhecê-la pessoalmente. Lucas entrou na boutique da Oscar Freire, em uma tarde de quinta-feira. Fazia quase 6 semanas desde o confronto com Fernanda, e ele ainda carregava o peso daquele dia no coração. Havia cancelado o casamento oficialmente, devolvido o anel, e pedido que Fernanda não entrasse mais em contato. Ela tentou várias vezes, mandou mensagens, ligou, apareceu na porta de sua casa. Mas ele foi firme. Não havia mais nada a dizer. Quando entrou na loja, imediatamente percebeu a diferença. O ambiente parecia mais leve, mais acolhedor. Os clientes sorriam, conversavam animadamente com as vendedoras. Não havia aquela tensão que ele sempre sentiu ali, aquela atmosfera de julgamento silencioso. E então a viu. Marina estava atendendo uma senhora idosa, ajudando-a a experimentar um casaco. Falava com carinho, ajustava a peça nos ombros da cliente com cuidado, fazia elogios sinceros. A senhora sorria emocionada e Marina segurava suas mãos com afeto genuíno. Lucas ficou observando de longe. Havia algo diferente naquela moça. Não era apenas a beleza, embora ela fosse bonita. Era a forma como se movia, como falava, como olhava para as pessoas. Havia uma luz ali, uma gentileza que parecia irradiar naturalmente. Quando Marina terminou de atender, a cliente se despediu com um abraço. Lucas se aproximou. Ela o viu e sorriu educadamente, sem saber quem ele era. "Boa tarde. Posso ajudar em algo?" Lucas hesitou por um momento. "Boa tarde. Eu sou Lucas Tavares, filho da Dona Marlene." O rosto de Marina mudou imediatamente, mas não de forma negativa. Ela sorriu ainda mais e estendeu a mão. "É um prazer conhecê-lo. Ouvi muito sobre você. Sua mãe é uma mulher incrível." Lucas apertou a mão dela, sentindo o toque firme, mas delicado. "É mesmo. Ela é especial. E eu vim aqui porque ouvi muito sobre você também."
A postagem do senhor que comprou o vestido para a esposa viralizou. Marina riu um pouco envergonhada. Ah, aquilo! Foi muito especial. Ele era tão dedicado, tão emocionado. Não fiz nada demais, apenas tratei ele como toda pessoa merece ser tratada. Exatamente. E isso parece ser raro hoje em dia. Houve um silêncio breve, mas não desconfortável. Lucas olhava para Marina tentando entender o que sentia. Não era atração física, pelo menos não só isso. Era uma sensação de reconhecimento, como se estivesse diante de alguém que entendia algo fundamental sobre a vida. Posso te fazer uma pergunta? Disse Lucas, quebrando o silêncio. Claro. Por que você trabalha aqui? Quero dizer, você claramente tem talento, poderia estar em qualquer lugar. Por que escolheu ser vendedora em uma boutique? Marina pensou por um momento antes de responder. Porque eu acredito que não existe trabalho pequeno. E porque eu amo o que faço. Adoro conhecer pessoas, ouvir suas histórias, ajudá-las a se sentirem bonitas e especiais. Para mim, isso é tão importante quanto qualquer outra profissão. Lucas sorriu impressionado. Minha mãe diria exatamente a mesma coisa. Sua mãe é minha inspiração. Quando soube da história dela, de como começou vendendo roupas na feira e construiu tudo isso sem perder a humildade, fiquei ainda mais orgulhosa de trabalhar aqui. Você sabe da história dela? Sim. E também sei do que aconteceu aqui há algumas semanas. Todo mundo na empresa sabe. Lucas ficou sério. Ah, e o que você acha disso? Marina olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e depois respondeu com sinceridade. Acho que sua mãe fez algo incrível. Ela poderia ter simplesmente demitido as 3 e seguido em frente. Mas ela escolheu dar uma chance de mudança. Isso é coragem e generosidade. Você acha que elas vão mudar? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Bianca, sim. Eu vejo algo diferente nela. Ela está realmente tentando. Júlia, não sei. Ela parece estar fazendo tudo mecanicamente, sem conexão emocional. E Fernanda? Marina hesitou, percebendo que estava falando sobre a ex-noiva de Lucas. Desculpa, não deveria falar sobre isso. Não, pode falar. Eu quero saber. Fernanda está confusa. Parte dela quer mudar, mas não pelos motivos certos. Ela quer mudar para reconquistar você, para recuperar a posição social que perdeu. Não vejo ela mudando de verdade, mudando por dentro. Lucas assentiu, não surpreso. Era exatamente o que ele sentia também. Mudou de assunto. Você tem planos de crescer na empresa? Assumir cargos de gerência? Talvez um dia. Mas não tenho pressa. Estou feliz fazendo o que faço agora. Crescimento não precisa ser sempre vertical, sabe? Às vezes, é mais importante crescer em profundidade, em habilidade, em impacto. Lucas ficou impressionado com a resposta. Quantos anos você tem? 28. Por quê? Porque você fala com uma sabedoria que muita gente não tem nem aos 50. Marina riu. Acho que aprendi com minha avó. Ela sempre dizia que a verdadeira riqueza está nas coisas simples, no respeito, na gentileza, na forma como tratamos os outros. Lucas sentiu algo se mexer dentro dele. Não era apenas admiração, era algo mais profundo. E isso o assustou um pouco. Fazia apenas 6 semanas que havia terminado o noivado. Não era hora de sentir nada por ninguém. Mas não conseguia negar. Havia algo especial em Marina. Algo que Fernanda nunca teve, por mais bonita e ambiciosa que fosse. Marina tinha alma, tinha essência, e isso era infinitamente mais atraente. Foi um prazer conhecer você, Marina. Espero que nos encontremos de novo. O prazer foi meu, Lucas, e pode vir aqui sempre que quiser. A loja é sua também, afinal. Lucas saiu da boutique com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em semanas, sentia algo além de tristeza e decepção. Sentia esperança, e aquilo o assustava e o animava ao mesmo tempo. Enquanto isso, no estoque, Fernanda organizava caixas com as mãos sujas de poeira. Odiava aquilo. Odiava cada segundo daquele trabalho. Odiava ter que acordar cedo, carregar peso, suar. Mas mais do que tudo, odiava ver Marina brilhar lá em cima, na loja, recebendo todos os elogios que antes eram dela. Ela havia percebido a mudança.
Nos primeiros dias após o confronto, ainda havia clientes que perguntavam por ela, mas agora ninguém mais perguntava. Todos queriam ser atendidos por Marina, e isso a corroía por dentro. Bianca entrou no estoque carregando mais uma caixa. Colocou no chão e suspirou, cansada. Fernanda, você viu o Lucas aqui hoje? Fernanda congelou. Vi. Por quê? Ele ficou muito tempo conversando com a Marina. Parecia bem animado. Fernanda sentiu o sangue ferver. Claro que ficou. Ela é a queridinha de todo mundo agora. A santinha que trata todo mundo bem. Deve estar de olho no Lucas desde o começo. Bianca balançou a cabeça. Não acho que seja isso, Fernanda. Marina não parece ser o tipo de pessoa que fica de olho em ninguém. Ela é genuína. Genuína, repetiu Fernanda com sarcasmo. Ninguém é genuíno. Todo mundo quer alguma coisa. Bianca olhou para Fernanda com tristeza. Você não aprendeu nada, né? Não entendeu nada do que Dona Marlene está tentando ensinar. Fernanda virou-se bruscamente. O que você quer dizer com isso? Que você está fazendo tudo isso só para reconquistar Lucas. Não porque realmente entendeu que estava errada. Não porque quer ser uma pessoa melhor, mas porque perdeu o que tinha e quer de volta. Fernanda sentiu as palavras como um tapa na cara. E você entendeu? Você é a iluminada agora? Bianca olhou para as próprias mãos, sujas e calejadas. Não sei se entendi tudo, mas eu sei que mudei. Desde que comecei a fazer trabalho voluntário, desde que comecei a conversar com pessoas que não têm nada, eu percebi o quanto fui superficial a vida toda. O quanto julguei as pessoas por coisas que não importam. E isso me envergonha. Fernanda não sabia o que dizer. Parte dela sabia que Bianca tinha razão, mas o orgulho era maior. Não conseguia admitir nem para si mesma que havia sido cruel, mesquinha, preconceituosa. Júlia entrou no estoque naquele momento, interrompendo a tensão. Ela olhou para as duas e revirou os olhos. Vocês ainda estão discutindo? Pelo amor de Deus, vamos apenas terminar esse programa ridículo e voltar para as nossas vidas. Bianca balançou a cabeça. Não é ridículo, Júlia. É uma oportunidade. Oportunidade de quê? De ser humilhada? De trabalhar como escrava? Não, obrigada. Eu só estou aguentando porque preciso do emprego. Mas assim que terminar vou pedir demissão e procurar algo melhor. Júlia saiu batendo a porta, deixando Fernanda e Bianca sozinhas novamente. Bianca olhou para Fernanda e disse com sinceridade: Ainda dá tempo de mudar de verdade, Fernanda. Mas você precisa querer. De verdade. Saiu deixando Fernanda sozinha com seus pensamentos. Ela sentou-se em uma caixa e escondeu o rosto nas mãos. Estava exausta. Exausta de fingir, exausta de lutar contra algo que talvez fosse inevitável, mas ainda não estava pronta para se render. Nas semanas seguintes, a dinâmica da loja continuou mudando. Marina se tornou não apenas a vendedora favorita, mas uma espécie de mentora para as outras funcionárias. Ensinava técnicas de atendimento, compartilhava histórias inspiradoras, incentivava o trabalho em equipe. E Lucas começou a frequentar a loja com mais regularidade. Sempre encontrava uma desculpa para aparecer. Precisava verificar o estoque, revisar os números, conversar com o gerente, mas todos sabiam que o verdadeiro motivo era Marina. Eles começaram a conversar mais, conversas que começavam sobre trabalho, mas rapidamente se transformavam em conversas sobre a vida, sobre sonhos, sobre valores. Lucas descobriu que Marina era formada em administração, mas que escolheu trabalhar como vendedora porque queria entender o negócio de baixo para cima. Quero aprender tudo antes de assumir qualquer posição de liderança, ela explicou um dia. Como posso liderar uma equipe de vendedores se eu mesma nunca vendi? Como posso tomar decisões sobre atendimento se não sei o que é estar na linha de frente? Lucas ficou impressionado com a humildade dela. Era exatamente a mesma filosofia de sua mãe. Dona Marlene sempre dizia que os melhores líderes eram aqueles que conheciam cada função da empresa, que haviam trabalhado em cada posição. Um dia, Lucas convidou Marina para almoçar. Não era um encontro romântico. Ele fez questão de deixar claro.
Era apenas uma conversa sobre a empresa, sobre melhorias que poderiam ser implementadas. Mas ambos sabiam que havia algo mais ali. Foram a um restaurante discreto nos jardins. Sentaram-se em uma mesa perto da janela e pediram a refeição. A conversa fluiu naturalmente, sem tensão, sem pretensões. "Posso te perguntar uma coisa?" disse Marina, depois de um longo silêncio. "Claro. Por que você terminou o noivado com Fernanda?" Lucas ficou surpreso com a pergunta direta, mas apreciou a honestidade. "Porque eu percebi que não a conhecia de verdade. Percebi que ela era capaz de crueldade que eu nunca imaginei. E percebi que eu estava mais apaixonado pela ideia dela do que por quem ela realmente era. E como você está lidando com isso?" Lucas pensou cuidadosamente antes de responder. "Estou bem. Melhor do que imaginei, na verdade. No começo doeu muito. Não pela perda dela, mas pela decepção de ter sido tão cego. Mas agora, eu vejo que foi necessário. Eu precisava daquela dor para acordar." Marina assentiu. "Às vezes, as piores experiências são as que mais nos ensinam." "Exatamente. E você? Já foi casada? Tem namorado?" Marina sorriu. "Não, nunca fui casada. Tive alguns relacionamentos, mas nada sério. Eu sempre fui muito focada em crescer como pessoa, em aprender, em viver experiências. Relacionamentos nunca foram prioridade. Mas você quer se casar algum dia? Se encontrar a pessoa certa, sim. Mas não tenho pressa. Prefiro ficar sozinha do que estar com alguém errado." Lucas sorriu. "Eu deveria ter pensado assim antes de me envolver com Fernanda." "Não se culpe. Você não tinha como saber. Deveria ter visto os sinais. Minha mãe via. Ela sempre teve ressalvas sobre Fernanda, mas eu ignorei." "Mães sempre sabem", disse Marina com um sorriso. "Elas têm um instinto que nós não temos." O almoço terminou tarde da tarde. Quando se levantaram para sair, Lucas sentiu que não queria que aquele momento acabasse. Queria continuar conversando, queria ficar perto dela, queria conhecê-la ainda mais. Mas controlou-se. Sabia que precisava de tempo. Tempo para curar completamente da decepção com Fernanda. Tempo para ter certeza de que o que sentia por Marina era real e não apenas uma reação à solidão. "Obrigado pelo almoço", disse Marina quando chegaram à rua. "Foi muito bom conversar com você. Para mim também. Podemos fazer isso de novo?" Marina hesitou por um momento e Lucas percebeu que ela estava sendo cuidadosa. "Talvez. Mas não quero que você se sinta pressionado a nada, Lucas. Você acabou de sair de um relacionamento. Precisa de tempo." "Eu sei. E não estou pressionado. Só gosto da sua companhia." Marina sorriu. "Então sim, podemos fazer de novo." Eles se despediram com um abraço leve e cada um seguiu seu caminho. Mas ambos sabiam que algo havia começado. Algo delicado, incerto, mas real. Enquanto isso, Dona Marlene observava tudo de longe. Clarice havia contado sobre o almoço, sobre as visitas frequentes de Lucas à loja, sobre as conversas longas com Marina, e Dona Marlene sorria, aliviada. Ela sempre soube que Lucas merecia alguém como Marina. Alguém genuíno, alguém com valores, alguém que o amasse pelo que ele era e não pelo que tinha. E se os dois estavam se encontrando naturalmente sem forçar nada, então talvez o destino estivesse conspirando a favor deles. Mas havia algo que a preocupava. Fernanda. Dona Marlene sabia que a moça não desistiria facilmente. Conhecia aquele tipo de ambição, aquela necessidade de controle. Fernanda não aceitaria perder Lucas sem lutar, e isso poderia criar problemas. Decidiu que era hora de uma conversa franca. Pediu a Clarice que chamasse Fernanda ao escritório. A moça chegou nervosa, com as mãos sujas de trabalho no estoque e os olhos cansados. "Senta, Fernanda", disse Dona Marlene, com gentileza. Fernanda sentou-se, tensa. "Fiz algo errado, Dona Marlene?" "Não. Eu só queria conversar, saber como você está." Fernanda não esperava por aquilo. Ficou em silêncio por um momento, tentando decidir se deveria ser honesta ou continuar fingindo. Dona Marlene percebeu a hesitação. "Pode falar a verdade, Fernanda. Estamos sozinhas aqui." E então, pela primeira vez desde que tudo começou, Fernanda desabou.
Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto e ela não conseguiu mais segurar. Eu estou péssima, Dona Marlene. Eu odeio o que estou fazendo, odeio o estoque, odeio o trabalho voluntário. Mas mais do que tudo, eu odeio o que me tornei. Eu olho no espelho e não me reconheço. Eu não sei quem eu sou sem a beleza, sem a posição, sem o Lucas. Dona Marlene levantou-se e foi até Fernanda colocando a mão em seu ombro. E quem você quer ser? Fernanda olhou para ela com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sei. Eu passei a vida toda tentando ser o que os outros queriam que eu fosse. Tentando ser bonita, bem-sucedida, desejada, mas esqueci de descobrir quem eu realmente sou por dentro. Então talvez esse programa não seja sobre reeducação, disse Dona Marlene com suavidade. Talvez seja sobre descoberta, sobre você finalmente ter a chance de encontrar a Fernanda verdadeira, a que estava escondida debaixo de todas essas camadas de aparência e ambição. Fernanda soluçou mais alto. Mas e se eu não gostar de quem eu sou? E se eu descobrir que não tenho nada de bom dentro de mim? Dona Marlene balançou a cabeça. Todo mundo tem algo de bom, Fernanda. Às vezes está tão enterrado que a gente esquece que existe. Mas está lá. E a única forma de encontrar é cavando fundo, mesmo que doa. Fernanda limpou as lágrimas e olhou para Dona Marlene. A senhora realmente acredita que eu posso mudar? Eu acredito, mas só se você quiser de verdade. Não por mim, não pelo Lucas, não pela sociedade, por você mesma. Fernanda assentiu, ainda chorando, mas pela primeira vez sentindo algo além de raiva e frustração. Sentia esperança. Uma esperança pequena, frágil, mas real. Saiu do escritório mais leve, apesar das lágrimas. E pela primeira vez, desde que o programa começou, sentiu que talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar de verdade. Dona Marlene ficou ali, olhando pela janela do escritório, pensando em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Pensou em Lucas, em Marina, em Fernanda, em todas as vidas que haviam sido tocadas por aquela situação. E pensou em si mesma, naquela mulher humilde que entrou na boutique há semanas atrás e foi humilhada. A dor ainda estava lá, guardada em algum canto do coração. Mas agora vinha acompanhada de algo mais forte. Vinha acompanhada de propósito, de transformação, de esperança de que as pessoas, mesmo as mais perdidas, ainda podiam encontrar o caminho de volta para a humanidade. Os 3 meses do programa de reeducação estavam chegando ao fim. Era início de dezembro, e São Paulo se preparava para as festas de final de ano. As lojas estavam decoradas, as ruas iluminadas, e havia uma atmosfera de esperança no ar. Dona Marlene decidiu que era a hora do teste final. Mas não seria um teste qualquer. Seria o mesmo teste que ela havia feito no início de tudo. Voltaria à boutique vestida com roupas simples, como uma cliente comum, e observaria como seria tratada. Desta vez, porém, não iria sozinha. Convidou Clarice e mais 3 amigas de longa data, todas mulheres simples, de origem humilde, que a acompanhavam desde os tempos da feira. As 4 se vestiram com roupas discretas, sem joias, sem ostentação. Hoje vamos ver se alguma coisa realmente mudou, disse Dona Marlene, olhando-se no espelho. As 5 entraram na boutique em um sábado de manhã. A loja estava movimentada. Marina atendia um casal jovem. Bianca organizava uma vitrine. E outras vendedoras circulavam entre os clientes. Fernanda e Júlia estavam no estoque, mas Dona Marlene havia pedido que fossem chamadas para a loja naquele dia específico. A primeira a notar a entrada das 5 senhoras foi Bianca. Ela parou o que estava fazendo e caminhou até elas com um sorriso genuíno. Bom dia. Sejam muito bem-vindas. Posso ajudar em alguma coisa? Dona Marlene observou atentamente. O sorriso era verdadeiro. Não havia julgamento nos olhos de Bianca. Não havia aquele olhar frio e calculista de antes. Havia apenas gentileza. Olá, querida. Estamos procurando alguns presentes de Natal. Algo bonito, mas não muito caro, sabe? Claro, temos uma seleção maravilhosa para presentes. Venham comigo. Vou mostrar algumas opções. Bianca as guiou pela loja com paciência, mostrando várias peças, explicando sobre os tecidos, sugerindo combinações.
Tratou todas com o mesmo respeito e atenção que daria a qualquer cliente. Dona Marlene trocou um olhar significativo com Clarice. Bianca havia mudado, de verdade. Enquanto isso, Marina terminou de atender o casal jovem e notou as senhoras. Aproximou-se com seu sorriso característico e cumprimentou cada uma com carinho. Logo estava ajudando também, trazendo mais opções, oferecendo café, fazendo com que todas se sentissem especiais e bem-vindas. Naquele momento, Fernanda saiu do estoque trazendo uma caixa de acessórios que Bianca havia pedido. Quando viu as 5 senhoras sendo atendidas, seu primeiro instinto foi o de sempre: julgar. Olhou para as roupas simples, para os sapatos desgastados, para as bolsas antigas. E por um segundo, aquele velho preconceito subiu à superfície. Mas então, seus olhos encontraram os de Dona Marlene. E ela reconheceu. O choque foi imediato. Aquela era a sogra, a proprietária, a mulher que lhe deu uma segunda chance. E ela estava ali, de novo, testando-a. Fernanda sentiu o coração acelerar. Podia fazer 2 coisas: virar as costas e voltar para o estoque, evitando o confronto, ou enfrentar seus próprios demônios e fazer o que era certo. Respirou fundo e caminhou até o grupo. "Bom dia", disse, com a voz tremendo levemente. "Posso ajudar também?" As amigas de Dona Marlene olharam para ela esperando. Marina e Bianca notaram a tensão no ar, mas não entenderam completamente o que estava acontecendo. Fernanda pegou um lenço de seda que estava próximo e mostrou para uma das senhoras. "Este aqui é lindo, ia ficar perfeito com o tom de pele da senhora. Quer experimentar?" A senhora, uma das amigas de Dona Marlene, sorriu. "Mas deve ser caro, né? Não quero dar trabalho se não posso pagar." Fernanda sentiu aquelas palavras como um eco do passado. Eram exatamente as mesmas palavras que Dona Marlene havia dito meses atrás. E lembrou-se da forma cruel como respondeu naquela época. "Não é dar trabalho", disse Fernanda, e pela primeira vez sua voz soou genuína. "É um prazer ajudar a senhora a encontrar algo bonito. E sobre o preço, não se preocupe. Temos opções para todos os orçamentos. O importante é a senhora se sentir feliz com a escolha." A senhora sorriu, emocionada, e experimentou o lenço. Ficou linda. Fernanda ajudou a amarrar de um jeito elegante e trouxe um espelho para que ela pudesse se ver. Os olhos da mulher brilharam de alegria. "Está lindo. Vou levar." Fernanda sorriu, e era um sorriso verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma satisfação genuína em fazer alguém feliz. Não por meta, não por comissão, mas pelo simples prazer de ver alegria no rosto de outra pessoa. Naquele momento, Júlia saiu do estoque também. Viu a cena, viu as senhoras simples sendo atendidas com tanto carinho, e sentiu raiva. Raiva porque aquilo ia contra tudo o que ela acreditava, contra todos os seus valores de exclusividade e elitismo. Aproximou-se do grupo e disse, com mal disfarçado desdém: "Vocês vão precisar de ajuda para embrulhar tudo isso? Porque está bem cheio aqui hoje." O clima mudou instantaneamente. Marina e Bianca trocaram olhares preocupados. Fernanda fechou os olhos, sabendo que Júlia havia acabado de cometer um erro fatal. E Dona Marlene apenas observou em silêncio, avaliando. "Não se preocupe", disse Clarice, revelando sua identidade pela primeira vez. "Nós não vamos tomar muito tempo de vocês. Já conseguimos tudo o que precisávamos, inclusive a confirmação do que viemos buscar." Júlia franziu a testa, confusa. "Confirmação? Do que a senhora está falando?" Foi então que Dona Marlene deu um passo à frente, tirando os óculos simples que usava como disfarce. "Júlia, você teve 3 meses para aprender uma lição simples. Respeito não tem preço, e toda pessoa que entra nesta loja merece ser tratada com dignidade. Mas você não aprendeu. Você continuou sendo a mesma pessoa preconceituosa e elitista de sempre." O sangue fugiu do rosto de Júlia. "Dona Marlene, eu... Não precisa explicar. Suas ações já disseram tudo. Você está dispensada. Receberá todos os seus direitos trabalhistas, mas não faz mais parte desta empresa. Por favor, recolha suas coisas e se apresente ao departamento pessoal na segunda-feira." Júlia tentou argumentar, tentou se defender, mas sabia que não havia volta.
Havia desperdiçado sua chance. Saiu da loja com raiva, mas lá no fundo sabia que aquilo era culpa dela mesma. Dona Marlene então se virou para Bianca e Fernanda. Vocês duas, no entanto, mostraram mudança real. Bianca, desde o primeiro momento você se abriu para aprender. Vejo em você uma pessoa diferente, mais empática, mais humana. Fernanda, sua jornada foi mais difícil, mais cheia de resistência. Mas hoje você deu o primeiro passo verdadeiro em direção à mudança. Fernanda sentiu lágrimas nos olhos. Dona Marlene, eu sinto muito. Por tudo. Pela forma como tratei a senhora. Pela forma como tratei tantas outras pessoas. Eu estava tão perdida, tão focada em coisas superficiais, que esqueci o que realmente importa. Dona Marlene aproximou-se e segurou as mãos de Fernanda. Eu sei, minha filha, e eu perdoo você. Mas mais importante que o meu perdão é você se perdoar e continuar crescendo. Fernanda caiu de joelhos e abraçou as pernas de Dona Marlene, chorando. Toda a dor, toda a vergonha, todo o arrependimento saíram naquele choro. E Dona Marlene acariciou seus cabelos com ternura, como uma mãe faria. Levanta, Fernanda, levanta e segue em frente. Você tem muito a oferecer, mas precisa fazer isso pela pessoa certa, você mesma. Fernanda levantou-se, limpou as lágrimas e assentiu. Obrigada, Dona Marlene. Obrigada por não desistir de mim. Naquele momento, Lucas entrou na loja. Vinha encontrar Marina, como havia se tornado costume. Mas parou ao ver a cena. Viu Fernanda chorando, viu a mãe segurando suas mãos, viu as 5 senhoras simples que agora revelavam quem realmente eram. Aproximou-se lentamente. Mãe, o que está acontecendo? Dona Marlene sorriu para o filho. Apenas fechando um ciclo, meu amor. E começando outro. Lucas olhou para Fernanda. Pela primeira vez em meses, não sentiu raiva ou ressentimento. Sentiu compaixão. Viu nela não a mulher que o enganou, mas uma pessoa perdida que finalmente estava encontrando seu caminho. Fernanda, disse ele com gentileza, espero que você encontre a felicidade. De verdade. Mas não comigo, você entende isso, né? Fernanda assentiu, ainda chorando. Eu entendo, Lucas, e eu também espero que você seja feliz. Você merece alguém muito melhor do que eu fui. Lucas olhou ao redor e seus olhos encontraram os de Marina. Ela estava ali, observando tudo com aquele olhar compreensivo e gentil que a caracterizava. E naquele momento ele soube. Soube que Marina era diferente. Soube que ela era especial. Soube que talvez ela fosse a pessoa certa. Marina percebeu o olhar e sorriu timidamente. Havia algo se formando entre eles, algo delicado mas real. E ambos sabiam que não tinham pressa. Deixariam as coisas acontecerem naturalmente no tempo certo. Dona Marlene observou a troca de olhares entre o filho e Marina e sentiu o coração aquecer. Não disse nada, não interferiu. Apenas observou com a sabedoria de quem já viveu muito e aprendeu a confiar no processo da vida. Nos dias seguintes, a loja passou por mais mudanças. Bianca foi promovida a supervisora de atendimento, com a responsabilidade de treinar novos funcionários nos valores de respeito e empatia que Dona Marlene queria implementar em toda a rede. Ela aceitou com humildade e gratidão, sabendo que aquela era uma chance de fazer diferença. Fernanda pediu para ser transferida para outra loja, em outra cidade. Queria recomeçar, longe de São Paulo, longe das memórias dolorosas, longe de Lucas. Dona Marlene concordou, mas com uma condição. Fernanda teria que passar pelo mesmo programa de reeducação na nova loja, só que desta vez como mentora, ajudando outros funcionários a não cometerem os mesmos erros que ela cometeu. Fernanda aceitou. Sabia que seria difícil, sabia que teria que enfrentar seu passado repetidamente, mas também sabia que era necessário. Era parte de sua redenção. Marina continuou. Sendo Marina, simples, gentil, dedicada. Não buscava promoções, não buscava holofotes. Apenas fazia seu trabalho com amor e excelência. E foi exatamente isso que conquistou não apenas os clientes, mas também o coração de Lucas. Eles começaram a se encontrar fora do trabalho.
Iam a exposições de arte, caminhavam pelo Parque Ibirapuera, tomavam café em pequenas padarias do bairro, conversavam por horas sobre tudo e sobre nada, e aos poucos, sem pressa, sem pressão, um amor genuíno começou a florescer. Dona Marlene observava tudo com alegria discreta. Nunca interferiu, nunca opinou, apenas apoiou. Via no relacionamento do filho algo que nunca viu com Fernanda. Verdade. Não havia jogos, não havia máscaras, não havia pretensões. Apenas dois seres humanos se conhecendo profundamente e se apaixonando pela essência um do outro. 6 meses depois do teste final, em uma noite quente de junho, Lucas levou Marina para jantar no mesmo restaurante onde haviam almoçado pela primeira vez. Mas dessa vez, não era apenas uma conversa. Era um encontro romântico oficial. Depois do jantar, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas dos jardins, Lucas parou e segurou as mãos de Marina. Sabe, quando tudo aconteceu com Fernanda, eu pensei que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Pensei que sempre teria medo de ser enganado novamente. E agora? Agora eu sei que o problema não era confiar. O problema era confiar na pessoa errada. E você, Marina, é a pessoa certa. Você é genuína, você é verdadeira. Você é tudo o que eu sempre quis, mas não sabia que existia. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Lucas, Ele colocou um dedo nos lábios dela, pedindo silêncio. Não precisa dizer nada agora. Não estou te pedindo para casar. Não estou te pedindo promessas. Só estou te dizendo que eu me apaixonei por você. E quero ver onde isso vai dar. Sem pressa, sem pressão. Só sendo nós mesmos. Marina sorriu através das lágrimas. Eu também me apaixonei por você, Lucas. E também quero ver onde isso vai dar. Eles se beijaram ali, sob as luzes da cidade, enquanto a vida seguia seu curso ao redor deles. Era um beijo simples, mas cheio de promessa. Promessa de um futuro construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e amor verdadeiro. Dona Marlene soube do namoro através de Clarice, que soube através da rede de fofocas da empresa. Mas não ficou surpresa. Apenas sorriu e agradeceu aos céus por ter dado ao filho uma segunda chance de encontrar a felicidade. Um ano depois, a boutique da Oscar Freire estava irreconhecível. Não na aparência, mas na essência. Continuava sendo luxuosa, continuava vendendo peças caras, mas o atendimento havia mudado radicalmente. Todos os clientes eram tratados com o mesmo respeito, independentemente de roupa, aparência ou conta bancária. A história de Dona Marlene e da transformação que ela promoveu na empresa se tornou conhecida no setor de varejo. Várias outras empresas começaram a implementar programas semelhantes, focando não apenas em lucro, mas em humanização do atendimento. Bianca se tornou uma das gestoras mais respeitadas da empresa, conhecida por sua empatia e capacidade de desenvolver equipes. Fernanda, trabalhando em Belo Horizonte, também havia mudado. Continuava lutando contra seus velhos hábitos, mas estava genuinamente tentando ser melhor. E aos poucos, estava conseguindo. Júlia, por outro lado, nunca mudou. Conseguiu emprego em outra boutique de luxo, onde continuou sendo a mesma pessoa elitista e preconceituosa. Mas sua reputação a seguiu. Clientes começaram a evitá-la, colegas começaram a se afastar. E eventualmente percebeu que a forma como tratava as pessoas tinha consequências. Mas para ela, já era tarde demais. Em uma manhã de primavera, Dona Marlene acordou, cedo como sempre. Tinha 73 anos agora. Mais alguns fios brancos, mais algumas rugas. Mas o brilho nos olhos continuava o mesmo. A determinação continuava a mesma. A fé na humanidade continuava a mesma. Foi até a janela e olhou para a cidade despertando. Pensou em tudo o que havia acontecido naquele último ano e meio, na humilhação que sofreu, na dor que sentiu, na transformação que promoveu. E percebeu que, paradoxalmente, aquela experiência terrível havia sido uma das maiores bênçãos de sua vida. Porque a forçou a enfrentar algo que ela vinha ignorando. Sua empresa estava se desviando dos valores que a fundaram. E se ela não tivesse sido humilhada, se não tivesse sentido na pele o que tantos clientes sentiam, talvez nunca tivesse agido.
Às vezes, pensou ela, a vida precisa nos quebrar para que possamos nos reconstruir mais fortes. Naquele mesmo dia, Lucas apareceu no escritório da mãe com Marina. Ambos estavam de mãos dadas e havia um brilho especial nos olhos dos dois. Mãe, preciso te contar uma coisa. Dona Marlene sorriu, já sabendo o que vinha. Pode falar, meu filho. Eu pedi Marina em casamento. E ela disse sim. Dona Marlene levantou-se, emocionada, e abraçou os dois. Não havia palavras para expressar o que sentia, apenas gratidão. Gratidão por ter sido forte o suficiente para enfrentar a dor. Gratidão por ter dado segundas chances. Gratidão por ver o filho feliz com alguém que realmente merecia seu amor. Quando é o casamento? Daqui a 1 ano, respondeu Marina com os olhos brilhando. Queremos fazer algo simples, mas significativo. E queríamos que a senhora nos desse a honra de ser a madrinha. Dona Marlene sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Seria uma honra imensa. Os 3 se abraçaram ali, no escritório que testemunhou tantas decisões, difíceis, tantas dores, tantas vitórias. E Dona Marlene soube que tudo havia valido a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de dor. Porque no final, não era sobre vingança, não era sobre punição, era sobre transformação. Era sobre dar às pessoas a chance de serem melhores. Era sobre acreditar que mesmo nos corações mais perdidos, ainda havia luz. 1 ano depois, em uma cerimônia íntima realizada no jardim da casa de Dona Marlene, Lucas e Marina se casaram. Fernanda foi convidada e, para surpresa de muitos, compareceu. Não como a ex-noiva amargurada, mas como alguém que genuinamente queria ver Lucas feliz. Ela havia mudado. Não completamente, não perfeitamente, mas o suficiente para reconhecer que a felicidade dele não era uma ameaça à dela. Bianca também estava lá, agora totalmente transformada, com um sorriso que vinha de dentro. E Dona Marlene, vestida com um vestido simples mas elegante, observava tudo com lágrimas de alegria nos olhos. Quando o celebrante perguntou se alguém tinha alguma objeção ao casamento, um silêncio reverente tomou conta do jardim. E então, de forma espontânea, todos os presentes começaram a aplaudir. Não porque era esperado, mas porque estavam genuinamente felizes por aqueles 2 seres humanos que haviam encontrado um ao outro da forma mais pura possível. Lucas e Marina se beijaram, e foi um beijo cheio de promessas de um futuro construído sobre amor verdadeiro. E enquanto os convidados celebravam, Dona Marlene olhou para o céu e sussurrou uma oração de gratidão. Obrigada por não ter deixado que eu me perdesse na raiva. Obrigada por ter me dado força para transformar dor em amor. Obrigada por ter mostrado que o bem sempre vence, mesmo quando o caminho é difícil. Clarice, que estava ao seu lado, pegou sua mão e apertou com carinho. A senhora é uma mulher incrível, Dona Marlene. Uma verdadeira inspiração. Dona Marlene sorriu. Não sou inspiração, Clarice. Sou apenas uma mulher que acredita que todo mundo merece uma segunda chance, até quem não merece. Porque às vezes é exatamente essa chance que transforma uma vida. A festa continuou pela noite, com música, dança e muita alegria. E quando Lucas e Marina saíram para a lua de mel, levavam com eles não apenas o amor um pelo outro, mas também as lições que aquele último 1 ano e meio havia ensinado. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que veste ou no dinheiro que tem, mas na forma como trata os outros. Que humildade não é fraqueza, mas força, e que o perdão não é sobre a outra pessoa, mas sobre libertar o próprio coração. Dona Marlene ficou no jardim depois que todos foram embora. A lua brilhava no céu de São Paulo e as estrelas piscavam timidamente através da poluição luminosa da cidade. Ela pensou em sua jornada, desde a menina do interior de Minas até a dona de um império, desde a vendedora da feira até a empresária respeitada. E percebeu que, no fim, o que mais importava não eram as lojas, não era o dinheiro, não era o sucesso. O que mais importava eram as pessoas, as vidas que ela tocou, as lições que ensinou, as segundas chances que deu. Isso sim era o verdadeiro legado, não o império material, mas o impacto emocional e espiritual que deixou no mundo.
E enquanto caminhava de volta para casa, sentindo a brisa suave da noite em seu rosto, Dona Marlene soube que estava em paz. Paz com seu passado, paz com seu presente e esperançosa em relação ao futuro. Porque no final, depois de tudo, ela havia aprendido a lição mais importante de todas, que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. Não está em ser servido, mas em servir. Não está em ser admirado, mas em amar sem esperar nada em troca. E essa lição, mais valiosa do que todos os tesouros do mundo, era o que ela deixaria para seu filho, para Marina, para todos aqueles que tiveram o privilégio de cruzar seu caminho. A vida seguiu, a empresa cresceu, novas gerações vieram, mas a essência permaneceu. Porque Dona Marlene havia plantado sementes que continuariam a crescer muito depois que ela não estivesse mais ali para vê-las florescer. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Não apenas transformar vidas no presente, mas criar um legado que transforma vidas no futuro. Um legado de respeito, empatia, humanidade. Um legado de amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Marlene, Lucas, Fernanda e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, humildade e segundas chances, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a força de Dona Marlene em transformar dor em amor? Foi a mudança de Fernanda e Bianca? Ou foi o amor genuíno que floresceu entre Lucas e Marina? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias que nos fazem refletir sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar que a mudança sempre é possível. Até lá, lembre-se, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas na forma como trata os outros.